Vamos ler, eu vou ler, os irmãos acompanhem, versículo 14 até o 36. Atos 2, 14 a 36. Então, levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Que Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Pai Santo, Deus de toda misericórdia e graça, estamos na tua presença e queremos, Senhor, receber o ensino que vem do céu. Queremos o alimento espiritual. Queremos viver o evangelho do nosso bendito Senhor e Jesus. Ó Pai, nós rogamos que o Senhor fale conosco, prepare o nosso coração para a semeadura da tua palavra, para que estejamos prontos para a redenção, prontos para nos entregarmos, prontos para realmente nos prostrarmos diante da tua glória e majestade e obediência. Nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vimos que Jesus passou 40 dias com seus discípulos.
Eles esperaram 10 e o Espírito então foi derramado. Ele passou 40 dias com os discípulos, eles ficaram 10 dias em oração, consagração, em busca, e o Espírito foi derramado, como nós já vimos. No cumprimento do Pentecostes, interessante que isso dá no domingo aqui, a ressurreição no domingo, por isso que os puritanos antigos tinham a expectativa de que Jesus voltasse também no domingo. Não é certeza, porque só o Senhor sabe. O Espírito foi derramado na unidade da igreja, na soberania de Deus, porque Ele age livremente. Você não marca na sua agenda o momento em que o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo é livre, Ele é soberano. Nós não determinamos o que Ele irá fazer, quando, como, onde, forma, enfim. O Espírito Santo é livre, é livre. O Espírito Santo aqui derramado foi acompanhado de sinais, como diz aí, um vento, fogo, ou seja, algo poderoso da parte de Deus. Em plenitude, ficaram cheios do Espírito, testemunhando diante das nações, como nós vimos no último sermão. Mas aí as pessoas ficaram confusas. Amados irmãos, sinais, eles levam à pregação. Os sinais, nos próprios sinais, vocês não têm conversão na Bíblia. Você não encontrará conversão na Bíblia. Eles estavam falando em línguas, ou seja, idiomas. Ouvimos nas nossas próprias línguas maternas aqui. A nossa língua materna tinha gente de tudo quanto era lugar. Nesse período em Jerusalém. Mas eles zombaram e falaram, eles estão embriagados. O que é isto dizer? Quando Pedro prega, expondo Joel, capítulo 2, expondo o Salmo 16, aí o coração é alcançado pela palavra. Porque o sinal não converte o coração de ninguém. O poder de Deus que realmente converte o coração das pessoas e que transforma, e que traz vida, e que realmente regenera, é a palavra, porque Deus assim determinou. Basta ler a Bíblia para ver que é assim que acontece. É interessante, irmãos, versículo 14, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu nestes termos. É outro Pedro. Você termina o evangelho com Pedro negando, seguindo de longe, dizendo que amava Jesus, mas ainda não é aquele amor completo, muito incomodado em pensando em João, ao invés de pensar na própria vida dele. Mas aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, ergue a voz e prega. Ninguém tem habilidade natural para ser um pregador do evangelho, porque é algo sobrenatural. Aquilo que é natural deve ficar de lado, o sobrenatural toma a vida da pessoa, o poder do Espírito Santo, e aí ele fala. Moisés não sabia falar. Depois de tanto tempo também, ele se coloca nesses termos, ele diz, como que Faraó irá me ouvir? É esse que Deus quer usar. Aquele que diz, eu não sei falar. Da minha própria força, Faraó não vai ouvir nada. Deus diz, Moisés, quem fez a boca do homem? Não é o homem, é Deus sobre o homem. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. O Espírito foi derramado e aí Pedro se levanta. Aquele Pedro transformado pela graça de Deus. Aquele Pedro que passou pelo arrependimento. Aquele Pedro que realmente conhece o Senhor agora na intimidade, cheio do Espírito.
E ele começa a pregar. Ele não recuou, ele pregou. A imparcialidade da graça. O Espírito foi derramado de acordo com a promessa do Cristo, que morreu e ressuscitou. Olha só, esses homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia, que era uma hora até mais sagrada para os judeus, era uma hora de oração. Ele então coloca o sinal de acordo com a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, não é algo sem sentido. Não é algo que vai acontecendo e você tem que acreditar porque falaram que você tem que acreditar. Não, é algo que ele fundamenta aqui, que ele explica na palavra de Deus. Então, se nós lermos a Bíblia, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós não seremos enganados. O Espírito foi derramado para o testemunho das nações, sobre todos os povos e pessoas. Você tem aí, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Servos, servas, ou seja, sem mais distinções. O Evangelho agora vai romper as barreiras e alcançar todas as classes sociais e todas as nações, todas as etnias e todas as pessoas. Profetizarão. Tem duas aplicações da palavra profetizar na Bíblia. Primeira é explicar a palavra, ou seja, falar da parte de Deus. Segunda, que é aquela ideia de previsão, de Deus revelar algo que irá acontecer, mas que tem ligação com o reino de Deus. Profetizaram que esta semana vai acontecer isso e aquilo. Qual que é o sentido disso? Qual que é o fundamento disso? Qual que é a ligação com o reino de Deus? Deus está me revelando que essa semana o irmão tem que vigiar. Deus já revelou isso na palavra, não precisa vir alguém e falar isso para você. O que eu quero dizer, irmãos, é que essas profecias modernas estão trazendo mais confusão para a vida da igreja do que edificação. Parece que fica uma mística. Deus mandou essa mensagem. Se você quiser saber o que Deus tem para a sua vida, basta você sentar hoje lá na sua casa, além do que está fazendo aqui agora, começar a ler. É tudo para você. É tudo Deus entregando para você. Deus quis dizer isso, você vira a página. Deus falou isso para você também, você vira a página. Deus falou mais, mais e mais. Depois de estudar muito, você vai dizer, tem tanto ainda para conhecer, parece que eu alcancei tão pouco depois de estudar tanto. Nós queremos palavra. Teve um período depois da ressurreição que ainda nós tínhamos as profecias, as visões, etc., porque era um período de transição. Nós tínhamos esses dons, mas você não tem Paulo escrevendo para a igreja que isso é um dom normativo para a igreja em todas as épocas e para todos os crentes. Você não tem isso nas cartas de Paulo. Você não tem. Mas Deus falava constantemente com Abraão. Vamos ter cuidado, porque nós lemos a vida de Abraão em poucas páginas, nós temos a vida inteira ali. Então não era que Deus toda tarde, quase que como Adão, ele chegava para Abraão e ficava conversando. Era num intervalo de tempo muito grande, especialmente Hebreus 1. Havendo Deus falado outrora, através de muitos meios e modos aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, veja que tem a divisão, nos falou pelo Filho.
E ali, na língua original grega, nós temos algo bem definido pelo Filho no Filho. É como se tivesse uma revelação progressiva, como é chamado. Então, você vai indo no Antigo Testamento, vai indo, vai indo, vai indo. Chega no ápice aqui que é Jesus Cristo. Não há mais o que ser revelado. O que nós precisamos está na palavra de Deus. Agora, Deus dirige, Deus governa, Deus pode colocar a vontade dele no seu coração para dirigir a sua decisão? Com certeza. Deus pode usar alguém para te aconselhar e você vê que aquilo tem sabedoria, procede. Você pode dizer, o Senhor usou aquele irmão para me ajudar, me esclarecer. Sem dúvida. Agora, esperar sempre que venha uma profecia para dizer, casa com este ou casa com aquela, faz essa faculdade, não faz aquela, isso não tem respaldo na palavra de Deus. Não tem, absolutamente não tem. Deus está interessado em algo maior do que essas decisões nossas. É o reino de Deus. Dito isso, vamos ter cuidado, então, olhar para esse texto e pensar que é um texto normativo para toda a história da igreja. Porque no próprio livro de Atos, quando Paulo se levanta, ele começa a explicar a Bíblia. E eles tinham o Antigo Testamento, então ele fala do livro dos Salmos, ele fala da história de Israel, ele expõe, ele escreve para Timóteo dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, não faltou nada, para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, completo e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, tudo que a igreja precisa está aqui na palavra de Deus. Está aqui. E você está seguro, tudo que você precisa para a sua vida realmente está neste livro. Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ideia de perfeição na mente hebraica é aquilo que se esgota, ou seja, aquilo que é absolutamente completo, é perfeito e final. Deus alcançou, então, de uma forma imparcial, todas as pessoas. Essa é a ênfase do texto. A ênfase não é o que eles estão fazendo. A ênfase é agora filhos, filhas, jovens, ou seja, o derramar do Espírito Santo em maior plenitude, a influência da graça imparcial, poder das estruturas, as ordens, grupos, esferas sociais e políticas são abaladas pelo poder de Deus. É isso que Joel estava dizendo. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Ou seja, o poder de Deus irá se manifestar e abalar todas as estruturas. É isso que quer dizer o texto. Porque o fogo, quando João Batista fala, é o fogo do juízo. Nós orarmos, Senhor, manda fogo nesta noite, é fogo de juízo. Nós só poderíamos orar nesse sentido de fogo na purificação do nosso coração. Senhor, queima o meu coração, queima o pecado da minha vida, faz o meu coração arder por ti. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o Espírito Santo alcance as nossas vidas. Que Deus manifeste o seu poder em glória e majestade, abalando todas as estruturas. E invocar o nome do Senhor inclui muitas coisas. Prestar culto, pedir a ação de Deus, clamar por socorro, reconhecer a fraqueza pessoal e reconhecer a grandeza do Deus vivo. Tudo dentro dessa ideia invocar. Você tem invocado o nome do Senhor? Se você invoca o nome do Senhor, é salvo, sem dúvida. Se não tem certeza da salvação, eu não sei como a pessoa dorme. Porque seria uma perturbação não ter certeza. Seria, como você convive com essa ideia? Eu não sei se eu tenho certeza ou não da salvação. Como você convive com isso?
Deus quer trazer segurança para o nosso coração. Se você está em Cristo, se você invoca o nome do Senhor, verdadeiramente salvo. Porque a salvação está nele, não em nós. Segundo, o Espírito foi derramado pelo Cristo crucificado. Veja, vocês mataram. Pedro diz, ele fez sinais, prodígios entre vós, mas ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E nós temos um texto clássico para falar sobre, por um lado, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus, na sua sabedoria, inteligência, conselho, harmoniza de uma forma perfeita as duas coisas, porque a sua vontade soberana, os seus decretos são cumpridos sem anular, não em detrimento da responsabilidade humana. Então, o pai quis que o filho morresse exatamente naquele momento e daquela forma? Sim. Estava escrito no livro do profeta Isaías. As autoridades, os gentios, Judas, etc., quiseram matar Jesus e foram responsáveis pela morte dele? Também sim. Não nos compete, nem temos cabeça para isso, essa é a verdade. De conciliar estas duas coisas, é a chamada providência de Deus. Como que as duas coisas podem andar juntas? Deus quis levar José para o Egito e tudo aconteceu para que ele chegasse ao trono? Sim. Ao mesmo tempo, os irmãos José tiveram a vontade ou eles foram manipulados? Não, não foram manipulados. Eles foram responsáveis, agentes livres para executarem tudo aquilo que eles fizeram ao mesmo tempo. Veja, versículo 23. Entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O ato mais terrível da história foi a crucificação de Jesus. Aquilo estava dentro do plano de Deus. Desígnio e a presciência. Deus é soberano, não tem medida para isso. Ele é absolutamente soberano. Sobre todas as coisas governa o Senhor. Tira um rei, coloca outro, ele derruba uma nação, ele levanta a outra. Deus é o Senhor totalmente, sem reservas, sem deixar de ter o controle sobre alguma área. Pelo contrário, ele é Senhor. Nazareno, ungido, aquele que foi condenado na cruz. O Cristo crucificado. O Cristo ressurreto, versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Mataram o autor da vida. Mas era impossível que Cristo ficasse preso, acorrentado, escravizado e retido pela morte, porque ele venceu a morte. Ele é o Senhor. Não era possível fosse ele retido por ela. Ele não seria abandonado na sepultura. Ele quebrou o grilhão da morte, aqui, rompendo os grilhões da morte, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Ele venceu. Na ressurreição nós vemos o triunfo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na morte nós temos a vitória do Senhor Jesus. E a ressurreição consuma esta vitória e a confirma. Não era possível fosse ele retido por ela. Ele é o Senhor. Interessante isso, irmãos, porque jamais poderíamos vencer a morte. E era impossível que Jesus não vencesse a morte. Ele é o Senhor da vida. Ele é o autor da vida. Você tem aí no versículo 27, Davi dizendo,
Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi está dizendo que ele se alegra em Deus, que o Senhor está à sua direita, mas chega nesse ponto, ele fala que ele não vai experimentar a corrupção. E aqui a palavra corrupção pode enganar, porque ela é usada normalmente naquele sentido de ser uma pessoa corrupta, ou uma pessoa iníqua, ímpia, que faz coisas erradas, né? Corrupção. Mas o sentido da palavra corrupção aqui, se você olhar no dicionário, pode ter essa aplicação, essa significação. O sentido aqui é de deteriorização, ou seja, apodrecimento. Versículo 27. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, tenha o seu corpo deteriorado. Mas Jesus morreu, e Pedro fala isso. Permita-me dizer, irmãos, que ele morreu, foi sepultado e o túmulo permanece entre nós até hoje. Então, de quem ele está falando? Se não pode se aplicar a Davi, só pode se aplicar a alguém que ressurgiu dentre os mortos. E é por isso que na sua Bíblia aí deve ter santo com S maiúsculo, maior. Teu santo veja a corrupção. Pode ver que está com S maiúsculo aí. Não está falando de Davi. Davi está falando lá no Salmo 16 a respeito do Senhor Jesus Cristo. Motivo então da alegria, no versículo 25, 26 e 28, é exatamente este. O Filho de Deus irá ocupar o trono de Davi. O Filho de Deus irá ressuscitar dentre os mortos. É maravilhoso porque o Antigo Testamento testemunha sobre a pessoa, a obra de Jesus Cristo. Pense nos irmãos aqui, eles não têm o que nós chamamos de Novo Testamento. Eles têm apenas o Antigo Testamento. Então eles explicam a morte de Jesus no Antigo Testamento. Eles explicam a ressurreição de Jesus no Antigo Testamento. Paulo explica a justificação pela fé em Romanos 5, no Antigo Testamento. Por isso que nós não podemos ler apenas uma parte da Bíblia, porque nós não entenderemos o todo que se completa, que está entrelaçado, sendo profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, versículo 30, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Aí Pedro diz, nós somos testemunhas. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro que na cruz já fez a nossa redenção. Versículo 32. Nós somos testemunhas. Você, cristão verdadeiro, que conhece Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, serve Jesus Cristo, anda com Jesus, imita Jesus, você pode dizer, eu serei uma testemunha, eu sou uma testemunha. Promessa cumpriu. Jesus foi exaltado à direita de Deus. Recebeu a promessa do Espírito Santo. Veja a história que Pedro está contando. Profetas falaram sobre estes dias. Jesus de Nazaré morreu. Ele ressuscitou conforme o Salmo 16. Ele subiu aos céus. Governa ao lado do Pai. E ele, o Pai também, enviaram o Espírito Santo. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não está falando de Davi, está falando de Jesus. Salmo 110. Irmãos, a Bíblia tem que ser a palavra de Deus, não tem como. Uma profecia tão antiga se cumprir tão perfeitamente. E todas as partes se unirem, uma parte completando e cumprindo a outra.
Não são profecias genéricas. São específicas e que se cumpriram. Sentado à direita de Deus, Jesus é nosso sacerdote, porque ele se apresentou como um sacrifício. Jesus é profeta, porque ele fala conosco. Ele fala com o seu coração. Ele fala ao seu coração. Não profecias variadas, coisas na cabeça das pessoas, não. Ele fala com você. Ele fala ao seu coração diretamente através da palavra e aplicando a palavra. Ele é o rei, governa as nações e governa o coração do seu povo. Como rei, ele vencerá todos os seus inimigos. E esse dia, irmãos, o dia da consumação, da vitória do Senhor Jesus, está chegando. Esteja com ele, fique ao lado do Senhor Jesus, siga Jesus Cristo, porque ele voltará e ele irá esmagar todos os seus inimigos. Às vezes parece que o mal está triunfando. Quando parecer que as coisas em cima da igreja, a perseguição sobre a igreja está muito pesada, ele voltará e ele vencerá de uma forma assim, cabal, final, sem ajuda de ninguém. Para encerrar, versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esteja certo. Esteja absolutamente certo, como está aqui. Realmente, é bem enfático. Pare de ter dúvidas. Pare de pesquisar no Google se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. Ou ficar discutindo questões secundárias sobre doutrinas na internet. De pontos assim mais secundários. Se firma naquilo que é claro e Deus revelou aqui na palavra sobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tenha certeza no seu coração. Peça para o Senhor tirar as dúvidas, porque quando ele encontrou os discípulos lá, cheios de dúvidas e medos, Jesus disse: por que sobem dúvidas aos vossos corações? O coração está cheio de dúvida. Porque o coração está cheio de perturbação. Tenha certeza. Invoque este nome, o nome de Jesus Cristo. Não é o nome da denominação, não é o nome de pastor nenhum, nem de santo nenhum. É o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E na cruz disse: está consumado. Acabou. Eu garanti, eu cumpri, eu conquistei a salvação dos meus filhos. Deus o exaltou e fez Jesus Senhor e Cristo. Que sermão, que pregação, que Pedro transformado pela graça do Senhor, que testemunho do Espírito. E veja, depois da pregação, não depois dos sinais, depois da pregação expositiva, observaram? Vamos abrir a Bíblia, e vamos ler. Joel diz isso, eu estou trazendo apenas para o nosso tempo aqui, né? Salmo 16 diz aquilo, Salmo 110 aquilo outro, e ele vai encaixando tudo, e diante disso, ouvindo estas coisas, versículo 37, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhes. Ou seja, o coração foi atravessado pela palavra de Deus. Sabe quando toca? Quando a palavra não atinge apenas o intelecto, a pessoa não diz apenas está certo ou está errado, ok, achei bonito, achei agradável. Não. Toca o coração. Arde o coração. O Espírito Santo fala como se fosse uma voz dentro do seu ser, falando ali para o seu espírito. Compungiu-se-lhes o coração e falaram: o que faremos, irmãos? Pedro disse: se arrependam, sejam batizados, saiam dessa geração perversa, arrependei-vos. Antes da vinda do Senhor Jesus, entregue o seu coração.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ah, mas eu fiz isso e aquilo. Eu também fiz muitas coisas, talvez piores. Para de pensar o que fez. Se concentra naquilo que Cristo fez por você. Todo, sem exceção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus irá transformar a sua vida de tal forma, de tal maneira, você vai ser uma testemunha viva de Jesus, como Pedro também o é. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar. Tenha esse tempo de oração agora com Jesus, com o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor. Peça para Deus te usar com poder. Tua palavra, Senhor, é viva. A palavra, Senhor, é poderosa. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, através da ação do Teu Espírito, salva aqui nesta noite pecadores, trazendo, Senhor, arrependimento, trazendo, Senhor, quebrantamento. Estamos prostrados, Senhor, diante da Tua glória. Obrigado pela obra de Jesus Cristo, Senhor. Ele nos amou muito, nos ama perfeita e eternamente. Obrigado, Pai, porque nós temos essa segurança em Cristo Jesus. A palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ó Deus, às vezes nos perdemos em assuntos, ó Pai, e deixamos este que é o centro, Jesus Cristo. Que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo. O Cristo que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus e voltará. Dá-nos a confiança, Senhor, de que estaremos para sempre com o Senhor. Se o coração está um tanto bloqueado, Senhor, fechado, endurecido, dá um coração de carne, sensível, Senhor, para ouvir a voz do Senhor e ser tocado poderosamente pelo Senhor. Fala, Senhor, conosco. Faz o nosso coração arder na Tua presença novamente, assim como o Senhor fez com os discípulos de Emaús, que testemunharam, não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, salva, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.